Bom dia, estamos começando mais uma otimização semanal. Bom dia, Flávia. Bom dia, Liz. Bom dia, você que está assistindo a gente. Hoje estamos aqui com as notícias do mundo do SEO. Bom dia. Hoje está um frio danado aqui em Portugal. Não sei como é que tá no Brasil, mas está um frio danado. Estou com o meu aquecedor ligado aqui do meu lado. Hoje o dia do Rio de Janeiro não está dos mais bonitos, mas estamos chegando perto do verão, você aí perto do inverno, e No aí a inverno, mas gente vamos. vai trocando. Então, bom Exatamente. dia. Vamos Bom começar dia. então. Hoje temos muitas notícias. Estou aqui super animada. Tem semanas que não tem quase nada. Você fica, pô, vamos falar sobre o quê? Mas hoje tem muita notícia. Então fica ligado aí, porque vai ter bastante coisa que vai ser notícia aí em posts do LinkedIn, em rodas de SEOs. Então fica ligado, tem muita coisa chegando aí. E aí foi uma informação atrás da outra. Eu sou a Flávia Crisanto, eu sou fundadora da Experta, e eu vou contar para vocês algumas das notícias que nós vamos ver hoje aqui no Otimização Semanal. O Google, ele passou a exibir anúncios no modo IA de busca. E falando ainda sobre Google, representantes em um evento em Londres deram o que falar. E tudo indica, falaram algumas coisas que foram bem polêmicas e depois foram desditas, vamos dizer assim, mas tudo indica que o Google vai rotear buscas complexas diretamente para o Gemini 3, ou seja, ele vai bypassar o search tradicional e pode ser que isso também traga novidades para exibições de métricas no Search Console. A gente vai entender um pouco isso porque é bem importante aí para quem trabalha no dia a dia com tráfego orgânico e SEO. E por essa, eu pelo menos não sei vocês aí, a maior parte do mercado não esperava. A Adobe anuncia a aquisição do SEMrush, sim, a ferramenta SEMrush, por 1,9 bilhão. É uma transação não nem milionária, bilionária. E o que será que essa união diz para gente? A gente vai aqui e já coloca aí. Eu quero ver de vocês o que vocês estão achando dessa compra do SEMrush. E muita gente também comemorou uma nova função no Search Console, anotações personalizadas. Pelo visto, essa era uma função mais do que pedida e mais do que esperada. E as IAs estão se tornando plataformas colaborativas. O ChatGPT sai na frente e lança conversas em grupo para usuários no mundo todo. E tem também o Cadu comentando sobre o white paper do Google Cloud, estou curiosa, que traz muitos insights e tendências para o universo do SEO. E não são só essas notícias. Fica aqui com a gente, que a gente vai falar sobre isso e muito mais. E aí eu quero saber, Liz, conta pra gente o que está acontecendo no universo do Google. Muita novidade e mais uma agora essa semana. Vou até compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês a notícia. Deixa eu só mostrar. Então, como a Flávia adiantou, segundo um porta-voz do Google, né, o Jonathan Hurd, eu vou falar para dizer certo, ele afirmou que o Google encaminharia ali consultas complexas para o Gemini 3. Isso aí tá um pouco confuso ainda. Alguns falam que sim, que vai encaminhar, outros que não, já que o Jonathan Hurd, ele não é realmente do time de search, né, de buscas. Então, o Google mesmo falou que ele não estaria falando ali uma coisa, algo muito correto, concreto, né? Não estaria acontecendo isso de verdade, mas que é, tá meio confuso que o Google, segundo ele, o Google vai rotear, ele vai responder algumas pesquisas mais complexas com o Gemini, né? Com o modo IA. Então, deixa eu até ver se eu encontro aqui, ó, um exemplo de pergunta que ele até comentou que o Google responderia. Então, ó, cadê? O exemplo de uma consulta tão específica seria algo como o desafio físico de três vias sobre como diferentes átomos interagem entre si no espaço e qual a atração gravitacional que exercem uns sobre os outros, né? Esse é um tipo de pergunta que realmente não tem
um site, né, um texto que responda isso de forma bem detalhada. Então, segundo ele, para esse tipo de pergunta, o Google responderia com o modo IA. Então, nesse caso, o buscador exibiria ali um gráfico interativo, para que você pudesse ver como essas três entidades interagem entre si. Então, seria algo bem mesclando ali o visual com o texto, sabe? Então, seria uma forma do Google responder a essas questões. Mas não está muito claro realmente se vai acontecer ou quando vai acontecer. Uns falam que sim, outros que não. Até no lançamento do Gemini, a porta-voz do Google, ela também comentou, ó, a Liz Rader, ela comentou que nas próximas semanas também aprimoraremos nossa seleção automática de modelos de busca na busca com o Gemini 3, né? Então, significa que a busca encaminhará de forma inteligente suas perguntas mais complexas no modo IA e nas visões gerais. Mas, só para esclarecer, o Google ele não vai redirecionar o usuário para a aba de modo IA. Ele vai tentar responder na aba de search mesmo, na aba que tem ali os links azuis. Então, vamos ficar ligados, né? Vamos ver como que o Google vai exibir isso. Por enquanto, está só nos Estados Unidos, não está ainda no restante do mundo, mas em breve estará. E uma outra coisa, uma outra matéria, só complementando aqui, que foi bem interessante de saber, até que na primeira parte aqui, ó, o Google está considerando separar os detalhes do modo IA e da visão geral no Search Console. Então, vamos rezar aí todo mundo, né, para chegar até antes do Natal, quem sabe, esse novo relatório separado agora do modo IA e da visão geral ali no Search Console. Seria ótimo, né, Flávia? Seria maravilhoso. Acho que o Google nunca mais vai deixar o Jonathan Hurd falar, porque foi ele falar e falar, não, não é bem assim. Eu acho que vale Exatamente, destacar exatamente. duas coisas aí nesses anúncios, que o Google Uhum, ele já vinha falando sobre essa possibilidade sim, do AI Mode ser um padrão. A gente conversou sobre isso nos bastidores e, por exemplo, agora para mim, pelo menos, e eu acho que para você aí, na barra de navegação, a possibilidade da gente buscar, porque antes ela aparecia hora sim, hora não, ela agora parece que já exatamente. está, né, consolidada ali na barra de navegação, então acho que isso é muito importante. E aí eu acho que vale Sim, também a gente lembrar, Liz, que o Gemini 3 ele foi lançado no dia 18, no último dia 18, e ele foi sim, sim. lançado com muita pompa, né? Então, falando que traz avanços na questão do raciocínio, Uhum, planejamento, e ele já está funcionando diretamente no modo IA. Ou seja, as sim. integrações, elas estão acontecendo. Agora, queremos os dados divididos lá no Search Console. Nós precisamos desses dados divididos ali no Search Console, porque Por definitivamente favor. a gente não consegue Mas trabalhar. acho que agora vem, sim. E também, mais um motivo, o Google ele lançou ali o anúncio, né? Compartilhando agora na minha tela, lançou anúncios do modo IA. Então, se os SEOs já reclamavam, agora vem o pessoal de anúncio reclamar que vai estar sem ali, sem dados. Então, cara, eu acho que com certeza, assim, até o final do ano, vamos rezar aqui para que chegue esse relatório separado. Então, esse aqui é uma notícia do Brody Clark. Ele postou ali um print de que o Google lançou, né? Ele está em testes, enfim, em fase de lançamentos. Agora está aparecendo anúncios no modo IA. Então, são anúncios que aparecem embaixo do resultado, tá? Então, vem ali em cima o resultado orgânico, né? Os links orgânicos, as fontes orgânicas em cima, e também do lado, no meu lado esquerdo, mas do lado direito da SERP, e embaixo os anúncios. Então, ali, mais uma forma também de exibição agora com os anúncios no modo IA. Então, agora vem, Flávio. Agora Lembrando vem aí que relatório. eu acho que é importante só lembrar que, por enquanto, nos Estados Unidos são testes que Sim, já tinham começado lá sim, sim, sim. atrás, algumas pessoas já tinham visto isso, Uhum, mas agora parece que está aparecendo para um número maior de uhum. pessoas. Então, é isso. Vem aí, veio.
Então, a gente espera a mesma coisa com outras frentes. E aí, a gente. Mas me fala, Flávia, eu sei que tem muita novidade no Google, mas sei também que tem novidades aí, que você comentou agora há pouco, de ferramenta, né, de aquisição de ferramenta. O que que rolou aí Exato. essa semana, que foi burburinho, burburinho, né? Essa semana aí, em relação à aquisição da Semrush. Pois é, tá todo mundo falando sobre isso. Acredito que quem está nos assistindo já esteja ciente dessa aquisição do SEMrush pela Adobe. Então, as pessoas agora estão aí se perguntando: será que agora o SEMrush vem no pacote Adobe? Então, como eu comentei no começo do programa, o anúncio foi feito na última quarta-feira, 19 de novembro, e foi feita uma aquisição aí por 1,9 bilhão. E o que a gente se pergunta agora, não sei o que passou pela sua cabeça, Liz, quando você viu esse anúncio, mas a primeira coisa que eu me perguntei foi: o que isso significa para a gente que está no universo do SEO? Será que se o SEO efetivamente tivesse morrido ou tivesse perto de morrer, essa aquisição ela seria feita? Ou será que ela mostra que sim, a gente tem um mercado aí que tem essa necessidade do trabalho de SEO, tem a necessidade de métricas? Então, foi a grande pergunta que eu me fiz, e pessoalmente eu acho que, de certa forma, aponta que sim, nós temos um mercado que precisa de respostas, que precisa de métricas, que precisa de ferramentas. Então, essa foi, para mim, foi a grande pergunta que eu fiz, mas a Leida, que tem aí o SEO FOMO, né, grande, ela é conhecida aí por toda a comunidade do SEO, aproveitou Exatamente. para fazer uma enquete. E até ontem, e a enquete era exatamente perguntando como que as pessoas estavam percebendo, né, como que elas estavam interpretando essa aquisição. E aí, o que apareceu? Até ontem, 47% das pessoas que responderam acreditam que os impactos serão negativos. Tem até uma pessoa aqui nos comentários que sempre falou: oh, meu Deus, o pessoal do SEO sempre é negativo. Tanto é que a gente vive matando o SEO. E 25% estão incertos. Então, assim, esse termômetro, pelo menos aqui pela enquete da Leida, mostra aí uma percepção mais negativa. Então, assim, eu dei uma olhada aqui, uma compilada nos comentários de forma geral, acho que vale a pena aqui muita gente comentando, mas qual que é a preocupação das pessoas? A maior parte está preocupada com uma coisa que realmente impacta muito, que é o aumento do preço. E aí eu fico pensando, se o pessoal lá fora, que paga em dólar, está preocupado, imagina a gente aqui no Brasil, que paga 6 vezes mais, vamos dizer assim, por essas ferramentas. Então, o impacto desses aumentos nos nossos trabalhos é bem grande. Então, enfim, vamos aguardar, vamos ver se haverá mudanças, mas, de forma geral, pessoalmente falando, eu acho que tem bons ventos, vamos dizer assim, mostrando que dentro desse cenário tão incerto, a gente ainda tem aí muito crescimento, todas essas mudanças elas precisam ser monitoradas, e o profissional de SEO, com certeza, é o profissional, o melhor profissional que tem para trabalhar todas essas novas frentes que a gente está vendo por aí. E aí, por falar em Uhum. ferramenta, o Google também aprimorou outras ferramentas dele, Liz. Como que está isso? O Search Console está de vento em polpa aí, fazendo atualizações, né? Já vem aqui, acho que terceira semana seguida, se eu não me engano, de atualização. Mas só antes, vou até complementar com um comentário aqui do Cadu no chat. Ele colocou aqui, ó, a Adobe é focada em B2B. Então, essa aquisição faz total sentido dentro do posicionamento deles, tá? Então, pode ser que eles estejam ali, enfim, com alguma estratégia para B2B, já que a Semrush é mais para isso. E também, essa não é a única compra agora do final do ano. A gente teve uma compra também de ferramenta da Surfer em outubro. Então, o mercado de SEO está de vento em polpa. Não está morrendo, está bem aí, na crescente. Mas, voltando ao Search Console, como eu falei, já é a terceira semana seguida, se não me engano, de
atualizações e essa semana, nessa última semana foram duas, tá? A segunda-feira passada foi a parte de anotações, então agora você pode fazer anotações no seu gráfico do. Vou até compartilhar aqui, ó. Vou compartilhar aqui a conta aqui da Niara. Então, com o botão do lado direito, no gráfico, você pode adicionar uma anotação. Então, aqui você pode escolher qual é a data que você quer anotar alguma coisa e também adicionar aqui o texto, enfim, que você quer se lembrar depois. Só lembre-se o seguinte, essa anotação ela é compartilhada com os usuários da conta, então não coloque nada sensível, não coloque, por exemplo, coloquei um NoIndex no site no dia 20, porque todo mundo vai ver essa anotação. Então, seja algo, coloque algo ali que, enfim, faz sentido para todo mundo ler também. Um outro recurso que foi criado agora essa semana foi o de brand, foi de marcas, né? Então você também ali agora pode, porque eu não vou mostrar agora na minha conta porque eu não tenho ainda, mas foi lançado o recurso de consultas de marca. Então você pode também, né, naquele mesmo esquema ali de clicar no gráfico e tudo mais, é, adicionar agora, desculpa, não clicar no gráfico, mas ir ali em consultas, né, na parte de filtros de consultas, você pode adicionar qual é a sua marca. E a partir daí você vai conseguir filtrar o que é consulta de marca, o que não é consulta de marca. Então vai ficar mais fácil também para você fazer essa análise, né, essa pesquisa. Então tá aqui. A gente vai deixar sempre o link na legenda, tá? Tanto do LinkedIn como também do YouTube, para você poder se aprofundar melhor ali de todas as novidades que estão acontecendo aqui no mundo da busca. Mas não é só isso, né, que tem de novidade aqui no Google, né, no Google como um todo. A gente também tem uma outra novidade, tá, que está acontecendo agora em relacionado a, deixa eu abrir aqui minha tela, estou cheia de coisa aberta. Vamos lá. Uma outra novidade também acontecendo no resultado de busca, tá? Que é relacionado às buscas de viagem, buscas de, enfim, consultas ali de passagem aérea, porque o Google agora, né, ele está muito forte com o modo IA. Ele quer levar uma melhor experiência para o usuário, quer responder de forma, enfim, mais completa ali para o usuário. E um novo mercado que está sofrendo, né? Não vou sofrendo, mas que está tendo essa mudança de comportamento de busca é o de viagem. Então, agora você pode planejar as suas viagens com o Google, né? Com o modo IA. Então, o Google até exibe aqui um exemplo que agora você pode perguntar, por exemplo, me ajude a planejar uma viagem de garotas para, vou contar aqui, né, para Phoenix, estou até errando aqui, com 3 amigos, de março, enfim, colocou a data aqui, pode colocar tudo o que você quer que o Google faça, que ele planeje, e, enfim, ele vai acessar cada site, ele vai entender a sua solicitação e escrever e exibir aqui do lado direito todo o seu roteiro, o seu planejamento de viagem. Então, você não vai precisar mais ir em cada site pesquisar o roteiro ou pesquisar passagem aérea, enfim. O próprio Canvas, né, que é uma ferramenta do AI Mode, ele vai oferecer isso para você, esse planejamento todo de viagem. Até estava comentando com a Flávia e o Cadu, né? Quem sabe aí é um concorrente do Booking, porque hoje em dia as pessoas vão direto no Booking. Eu, por exemplo, eu não procuro nem no Google, eu vou direto no aplicativo do Booking e busco. Mas, se for dessa forma, né, com o Google já entregando aqui não somente o hotel, mas todo o roteiro da viagem, fica bem legal, acho que fica muito mais, a experiência fica muito melhor. Então, creio que sim, né, pode, assim, creio que seja vem aí um forte concorrente do Booking,
Tá até mostrando aqui, ó, você pode também encontrar passagem aérea, tá? Então, ó, quero uma passagem aérea de uma semana, enfim, fevereiro, né? E o próprio Google faz essa busca e exibe para você essa informação. Então, ainda não está disponível, tá? Em todo o mundo, somente nos Estados Unidos, Canadá e Índia. Eu fico sempre com inveja dos Estados Unidos, né? Porque tudo começa por lá. As coisas demoram pra caramba para chegar aqui na Europa, então, mas tomara que chegue logo. E, como eu falei, algo que está acontecendo, creio que seja apenas o primeiro mercado a ser impactado com o modo IA. Creio que o Google esteja fazendo mudanças também esteja planejando fazer mudanças também em outros mercados, tá? Porque ele quer levar uma resposta melhor, uma experiência melhor para o usuário. Então, vamos ficar ligado aí em tudo o que está acontecendo no mercado. Mas sei também que teve uma entrevista aí que está dando o que falar, né, Flávia? A Business Insider entrevistou o representante aí do Google, Microsoft e Bing. E quais foram aí os principais insights, Flávia? Conta aí pra gente. É uma entrevista, Liz, que a gente não pode deixar de falar sobre ela. Não é todo dia que a gente vê uma entrevista reunindo três grandes nomes. A gente está falando aí do Danny Sullivan, que representa o Google, o Krishna Madhavan, da Microsoft, e a gente também tem outros representantes, como a Perplexity, por exemplo. Para começar, eu acho que é sempre muito importante a gente comentar que nem sempre o que o Google fala, a gente escreve. Eu já acompanhei diversas declarações, por exemplo, do Danny Sullivan, e a gente sabe que muitas vezes eles acabam falando mais do mesmo ou coisas que realmente para nós SEOs não tem sentido, do tipo, produza conteúdos de qualidade. São aquelas declarações amplas e abertas que a gente está cansado de ouvir e que quando a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, a gente percebe que, infelizmente, não é tal qual eles dizem. Então, fiz essa abertura exatamente para dizer, ok, a gente vai ouvir o que eles disseram, mas não necessariamente a gente acredita em tudo que eles falam. Mas eu acho que tem alguns trechos que valem ser destacados. E o grande foco dessa entrevista, se eu não me engano, eles chamaram de Geo Rush, a corrida do Geo. Então, perguntando o que vale, o que não vale, ele já vinha falado aí há algum tempo que o bom SEO é o bom DO, o bom DO é o bom SEO, então ele já vinha falando um pouco sobre isso, mas tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena ser falado, que é uma discussão que nós da comunidade do SEO estamos tendo e também estamos tentando adivinhar, entender, testar, que é o seguinte, ele fala que a gente pode ter algumas surpresas em relação, por exemplo, a textos curtos. A gente vem falando aí sobre parágrafos curtos, sobre uma série de coisas, e aí ele faz todo o trabalho que você fez para agradar o sistema pode não se sustentar a longo prazo. Então, tal qual era o SEO, até a Leida falou isso aqui no Brasil quando ela veio, tal qual o SEO era lá em 2010, vamos dizer assim, 2013, muita coisa que a gente fazia lá atrás não se sustentou a longo prazo. Então, ele trouxe isso para a gente, né? Ele agora tem um ponto que ele fala que eu acho que é um ponto comum de todas as falas, que ele fala que a colocação, né, bem feita de dados estruturados, aqui a gente está fazendo uma tradução literal, mas ele fala a higienização geral de sites e dados estruturados é sempre importante para garantir que os mecanismos de busca do Google consigam acessar o conteúdo relevante. Então, ele traz essas coisas, acho que foram as duas considerações mais importantes, né, que ele traz para a gente, dizendo que a gente pode se assustar, que não necessariamente todos esses formatos que a gente está trabalhando hoje vão se sustentar. Já o Krishna, ele traz uma
uma questão que ele fala um pouquinho sobre a utilização de listas, sobre a utilização, mais uma vez, ó, isso inclui uso de sessões de perguntas e respostas, sitemaps e esquema, um código que os ajuda, que ajuda os mecanismos de busca a entenderem bem o seu site. Também não é nenhuma novidade. E aqui eu quero destacar o seguinte: eu, particularmente, estou gostando muito dos materiais que a Microsoft vem fazendo. Então, ela tem produzido alguns manuais sobre produção de conteúdo, a gente já comentou aqui, então eu vejo que a Microsoft, em questão de produção de conteúdo para a comunidade, para a gente poder aparecer nas IAs, tem sido um pouco mais, vamos dizer assim, mais colaborativa do que o próprio Google, que ora diz uma coisa e ora, né, não fala absolutamente nada. E aqui a gente tem algumas frases, é bom que a tradução ficou como perplexidade, mas aqui a gente está falando da Perplexity, Jesse Dewey, chefe de comunicação da Perplexity, e aqui a gente comenta, né? Ele afirmou também que tem aconselhado profissionais de marketing que a busca por IA redirecionará os orçamentos para o marketing de marca tradicional. Obviamente que ele vai falar isso, ele é 100% uma ferramenta, então a gente tem aí uma ferramenta que está completamente focada em IA, enquanto a gente tem aí os outros dois porta-vozes aí que estão entre as buscas tradicionais e a IA. Então, a gente não poderia deixar essa entrevista passar em branco. E eu só quero lembrar que a gente está chegando perto da Black Friday também. A gente já vem falando sobre isso aqui. E aí eu li alguns artigos sobre SEO falando quem se preparou, preparou. Eu quero saber se quem está nos escutando, quem está nos vendo aí, se estão preparados para a Black Friday. E aí tem mais um estudo, comentando muito rapidamente, divulgado, na verdade, pelo E-Commerce Brasil, que eu achei interessante, que falando que o consumidor não espera mais a madrugada para comprar na Black Friday, que ela está se espalhando aí no decorrer do mês, além de estar disputando com datas do tipo 11 do 11, 12 do 12, que vem se consolidando também. Para o SEO, eu lembro que quando eu comecei lá no SEO, eu comecei em SEO em 2014, eu lembro que a virada da madrugada da Black Friday era uma loucura, né? Fazer a sustentação do site, o número de acessos. A parte caía. Exatamente, era muito esperado, mas também a gente tinha aí uma loucura, e realmente isso está acontecendo, mas isso mostra a importância da gente deixar todos os nossos sites preparados, e é uma data que colabora muito para o mercado do SEO, que está diretamente ligado ao e-commerce. Mas eu estava falando aqui dessas entrevistas, Liz, e a gente falando um pouco sobre essa análise das inteligências artificiais, e parece que veio muita coisa aí. O ChatGPT colocou novidades dentro da ferramenta. O que você me traz aí de novidades sobre essas questões das inteligências artificiais que seguem sendo aí o foco da atenção de muita gente? É bastante novidade que, até para não tomar muito tempo, vou fazer até um pupurri aqui de novidades para vocês. E foram três novidades essa semana. Uma delas, a gente já tinha falado aqui no Expressão Semanal, do dia 27/10, então quem está ligado aqui no programa já sabe de tudo em primeira mão. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar só a imagem, né, porque eu vou falando aqui na outra tela, que o primeiro delas é o chat em grupo, né? Então, esse, na verdade, foi no dia 13, tá? Que a OpenAI lançou ali no chat GPT, o chat em grupo. Então, você pode conversar ali no chat com até 20 pessoas, né? Então fazer ali um brainstorm, conversar com outros colaboradores, com outros usuários, né? Já está implementado, então, globalmente, para todos os planos, inclusive o gratuito. Então, você pode usar lá o gratuito, o Plus ou o Pro, e usar esse recurso de chat em grupo. Um outro que foi para o ar, eu vou até, enfim, vou compartilhar aqui a tela aqui do OpenAI com os lançamentos, é o de checkout instantâneo. Então, lojistas que têm ali o Shopify,
agora podem usar o recurso de compra instantâneo, de checkout instantâneo, né? Permitindo que as compras elas possam ser realizadas diretamente ali no chat. Esse recurso ele está disponível por enquanto apenas para usuários dos Estados Unidos, tá? Não está para todo mundo, como sempre, né? Estados Unidos ali em primeiro, mas em breve para todo mundo, vai chegar esse recurso para todo mundo aí em breve. E um outro que chegou e que creio que vai também influenciar a nossa vida de SEO é o recurso ali de mais imagens, né? O ChatGPT agora vai responder as solicitações com mais imagens. O que isso significa? Então, para alguns temas como pessoas, lugares, enfim, alguns tópicos, né, de alguns assuntos, ele quer responder de uma forma melhor, ele quer esclarecer muito mais aquele assunto. E uma forma dele esclarecer é com imagens. Então, é mais uma oportunidade, tá, para gente, SEO, otimizar as nossas imagens. Se você ainda não otimiza, já faz isso, coloca lá o alt, coloca o nome descritivo, porque além ali de aparecer a imagem, o ChatGPT ele vai atribuir a fonte. Tá? Então, é mais uma forma da gente também ter acessos via ChatGPT. Tá? Então, já está no ar, isso foi no dia 21 agora de novembro, e você já vai ver, né? Quem é dos Estados Unidos já vai ver essa opção também de mais imagens. E a gente segue também com mais notícias, tá? Agora com o Cadu. Eu vou chamar aqui o Cadu para dar essas notícias de forma de tecnologia para vocês. É o nosso. Como é que fala? A gente Super fala, técnico, Flávio, é o nosso. comentarista técnico, falou de tecnologia, de código, vem Cadu, que a gente sempre precisa aí dos seus esclarecimentos decodificados. O Exatamente. nosso decodificador, eu diria. Exatamente. A gente tenta aqui, eu e Flávia, né, a gente segue mais para o marketing, para o SEO, mas quando tem algo mais complexo, algo mais assim de tecnologia, a gente sempre chama o Cadu para traduzir isso para a gente. Bom dia, Cadu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem tiver, o horário que estiver assistindo esse vídeo, né? Seja ao vivo, seja gravado. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho. Bora lá, Cadu. O que que temos para hoje? Temos Tudo ótimo. relatórios, temos Sim, comentários Temos sobre live, lives. com certeza. bastante coisa. Peraí, deixa eu me encontrar aqui, que eu tô com tantas abas abertas que eu tô até perdido. Eu nem uso Bom, várias abas, isso não acontece comigo. eu mesmo compartilho, né? Tá, Isso, aham. vou pegar aqui. Bom, o primeiro item que eu vou trazer é um relatório de... Deixa eu ver se... Espero que ele apareça, né? Confirmem se vocês estão vendo minha tela. Estamos vendo sim. Sim, Deixa eu sim. subir Uhum. aqui. Bom, esse relatório ele é extenso, ele tem 63 páginas, tá? Ele foi feito pelo Google, Google Cloud, na verdade, com diversos clientes da Europa, aqui essa sigla é EMEA, né? Europa, Oriente Médio e África. E por que que eu acho que ele é importante também? Por que que ele se aplica ao mercado brasileiro, talvez até latino-americano? Porque esses mercados eles têm os mesmos desafios que o nosso mercado tem aqui, que é basicamente equipes enxutas, empresas buscando otimização de custo, ou até mesmo redução de custo. Então ele traz várias coisas interessantes, tá? Eu separei aqui alguns pontos para a gente discutir. Então, primeiro na verdade, ele fala de 50, acho que são 51 cases, casos de uso da inteligência artificial dentro do marketing digital, tá? Mas como a gente está falando aqui especificamente de SEO, eu separei aqui 3 pontos que são bem interessantes em relação ao que a gente pode usar no nosso dia a dia. A primeira tendência que eles identificaram é a agilidade. O que que isso significa? As empresas estão usando a IA para ganhos rápidos, para ter mais agilidades em processos de criação de conteúdo, né? Então, alguns casos de usos que eles citam são a utilização da IA para criação de meta description, descrição de produto, tagueamento de produtos de uma forma geral. Então, basicamente,
as empresas estão usando a inteligência artificial para agilizar o processo de criação de conteúdo para diversas áreas do SEO, tá? O segundo ponto está relacionado muito ao SEO técnico, digamos assim. Então, é otimização para performance, tá? Então, e aí, alguns casos de uso que eles citam é a utilização da IA para poder identificar palavras-chave de alto impacto e taguear os conteúdos, os ativos, para que eles tenham uma melhor performance no Google. Então, alguns exemplos disso é você utilizar a IA para gerar dados estruturados, é você utilizar a IA para poder fazer categorização de produtos. Muitos e-commerces, a gente, inclusive na Niara, a gente tem clientes que têm esse problema, tem muita dificuldade de como organizar o conteúdo do e-commerce, como categorizar o conteúdo do e-commerce de forma eficiente. Então, a IA ela ajuda a fazer isso, tá? O terceiro ponto é a mudança para a linguagem natural, né? Então, antigamente, as pessoas pesquisavam usando palavras-chave, né, palavra-chave exata, e hoje as pessoas fazem perguntas complexas nas IAs ou no próprio AI Mode. Então, passamos de pesquisar palavras-chave exatas ou coisas mais simples para uma coisa mais complexa. E aí, em função disso, uma outra tendência é que o conteúdo tem que ser criado para instruir as pessoas. Ao invés de você só informar sobre alguma coisa, você instruir sobre aquela coisa, tá? Então, ao invés de você focar em... o foco tem que ser em responder da maneira mais completa possível, tá bom? E o terceiro, a terceira tendência que eles estão apontando é relacionada à parte de dados, que eles falam o seguinte: bons dados, melhores resultados. O que significa? Tem uma coisa que se usa muito na área de dados, é que se você imputa lixo, você recolhe lixo, basicamente. Uma tradução literal de um termo que eles falam que se você imputa lixo, você recolhe lixo. Então, se você não tratar os dados, se você não organizar esses dados, você vai colher resultados ruins. Então, o resumo é: você precisa limpar seus dados usando a IA, né, aproveitar a IA para poder fazer essa limpeza dos dados, para organizar esses dados. Então, por exemplo, se você usa o Google Search Console, o Google Analytics, você colocar esses dados organizados, que a tendência é que você tenha resultados melhores. Eu achei muito legal essa parte. Eu não sei se é somente do usuário, mas também quando você fala de ter buscas mais. Esqueci agora a palavra agora que você usou para o segundo item, Cadu. Conversa mais completo? Isso, isso, conversacional também. Porque isso também mudou para o SEO, né, Flávia? Antes, quando o SEO ele buscava uma palavra-chave, fazer pesquisa de palavra-chave, né, normal, ele buscava ali, ele adicionava apenas um termo e a ferramenta gerava outros similares, bem similares àquele inicial, sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia o SEO, ele, quando ele usa a IA, ele vai dar mais contexto, ele vai, enfim, informar tudo ali sobre o projeto e pedir sugestões de palavras-chave que serão mais personalizadas também, né? Esse resultado ali. Então, mudou para o usuário, mas também mudou para o profissional de SEO, essa utilização da IA. Sim. Eu queria até citar uma experiência que eu tive nos últimos dias. A Liz sabe até o que eu vou falar. A gente está pesquisando para comprar um aparelho, um Sim. desumidificador aqui para casa. E nos últimos dias eu estou fazendo várias pesquisas de produtos, etc., em relação a isso. Só que eu não entendo absolutamente nada sobre isso. O problema que nós temos em casa é: nossa casa está muito fria e o aquecedor não está dando conta, tá? E a gente, paralelamente a isso, a gente também está com problema de mofo e bolor aqui em casa. E eu comecei a pesquisar, só que a minha primeira pesquisa não foi no Google. A primeira pesquisa que eu fiz fui no Gemini, expliquei para ele: olha, meu problema é esse. A primeira coisa que eu falei para ele foi: eu quero que você atue como um especialista em climatização de residências. Primeira coisa que eu fiz. E falei para ele meu problema. Cara, ele simplesmente me explicou todos os detalhes sobre como funciona a climatização. Ele explicou até o ponto de vista físico da coisa, químico da coisa, me deu todas as informações. Depois disso, eu pedi para ele me sugerir qual que seria o aparelho o desumidificador ideal para o tamanho de residência que eu tenho. Aí ele foi e trouxe quais são as especificações técnicas que eu tenho que buscar. E a partir disso, eu pedi para ele pesquisar aparelhos de desumidificação em Portugal.
E ele pesquisou em sites especializados. Ele pesquisou, obviamente, nas lojas, porque eu pedi preço, eu dei o meu range de preço, mas ele também pesquisou em lojas especializadas. Entendeu? Então, assim, você vê que não basta você falar do seu produto, das características técnicas. Você tem que falar, pô, esse aparelho aqui, ele é bom para residências do tamanho tal. Ele resolve os problemas tais. Você deve colocar ele no lugar tal da sua casa. Então, assim, são todas dúvidas que eu provavelmente teria, mas eu só ia descobrir à medida que eu fosse avançando na minha pesquisa. E com a IA, no caso do Gemini, ele já me deu todo o roadmap, digamos assim, de como resolver esse problema. Então, quando a gente for criar conteúdo, quando a gente, enfim, quem está vendo esse vídeo, for criar conteúdo, tem que se antecipar a todas essas dúvidas, porque todas essas dúvidas vão aparecer em algum momento da pesquisa do usuário. E aí eu queria só que... Desculpa, pode falar. Beleza. Não, eu ia fazer um outro. Se você for continuar esse assunto, pode continuar, porque eu ia perguntar agora, fazer o link com a live do Bazão com o Sabino. Os comentários, acho que é bem importante, uma maneira da. É um pouco para isso que comentou, criado em tudo, vendo aqui, o que a gente não consegue comentar, a gente lê, chegou aqui, a lei, ela fez um evento de comemoração, se eu não me engano, 40 mil assinantes do FOMO, da newsletter, e aí foram vários comentários, e aí vários especialistas falando sobre esse novo momento. E aí, uma das especialistas comentou que as IAs, elas são as portas de entrada atuais para o SEO. Ela usou para o SEO, mas eu acredito que é para as buscas como um todo. E aí entra, em primeiro lugar, eu acho que de forma prática, esse dado de que a gente achou que as buscas iriam cair, mas elas aumentaram aumentaram no Google, porque a gente tende a fazer sempre essas comparações e ir em diferentes motores de busca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que vale a pena ser comentado é sobre uma pesquisa que trouxe que 85% das menções e referências neste momento de aprendizado, que é o momento que o Cadu comentou, né? Estou aprendendo aqui sobre climatização, sobre problemas que eu posso ter em casa, geralmente vem de fontes externas. Então, a probabilidade de um site nosso ser citado neste momento, no momento agora, neste momento atual, tudo pode mudar depois, eu sempre falo isso, ela é muito mais provável do site ser citado externamente, o que mostra a importância do que eu venho chamando de autoridade construída. Ou seja, a gente constrói a autoridade do nosso site e depois a gente também precisa construir essa autoridade externamente. E, por fim, eu acho que é um passo a passo aqui, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: quando que os sites tendem a ser exibidos nas IAs, os nossos sites em si? Quando o usuário começa a procurar por aprofundamento. E aí as páginas geralmente são exibidas. E aí vem um outro ponto que a gente falou aqui também, que, por exemplo, a Microsoft, quando ela lançou aquele manual de conteúdo, ela comentou sobre a importância da gente não ser genérico nos nossos conteúdos. Então, por exemplo, quem colocou umidificador potente, umidificador eficaz, isso é ser muito genérico. Agora, umidificador para ambientes de 40 metros quadrados, umidificador com X. E aí, esse tipo de colocação nos conteúdos tendem a fazer com que as nossas páginas sejam exibidas. Então, assim, achei que valia a pena a gente condensar todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui, para que quem estiver assistindo a gente possa refletir aí sobre como está sendo essa busca multicanal, multimodal, em diferentes frentes. Adorei seu exemplo, Cadu. Eu concordo plenamente com o que você falou sobre ser a porta de entrada para SEO. Não sei se foi você ou se você está citando. Estou citando, Está citando dando a Leida, os créditos. né? Inclusive, parabéns à Leida aí pelo marco. Não sei se ela vai entender. Acredito que sim, que ela fala espanhol. Mas parabéns pelo marco. Eu sou um dos leitores da
A newsletter dela que realmente é muito boa e é muito importante para a nossa comunidade. Mas assim, eu concordo plenamente. Eu tenho visto pessoas, até próximas a mim, que não tinham conhecimento, assim, não tinham noção do que era SEO e estão começando a buscar SEO, serviços ou ferramentas, porque entendem que eu quero aparecer no Gemini, eu quero aparecer no ChatGPT, e elas descobriram que para aparecer nessas ferramentas, elas precisam fazer SEO. Então, eu acho que talvez o nosso mercado esteja vivendo um dos melhores momentos de oportunidade que talvez em muitos anos não se viveu. Essa disrupção das pesquisas, das IAs, eu acho que isso é muito bom para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Tem um comentário aqui da Heloísa, só vou falar aqui, ó. Muito interessante o quesito que fala para o conteúdo responder como fazer. Isso é um guia para fazermos conteúdos cada vez melhores para os clientes. Então, é realmente aí como eles falam. E só para a gente fechar, acho que quando eu puder falar só um pouquinho ali da live, né? Fazer esse gancho com como criar conteúdo, a gente falou aqui que o Google responde, né? A IA responde a várias questões relacionadas ao conteúdo, mas o que é isso exatamente, né, Cadu? Fazer esse link com a live do Bazão e do Sabino. Sim, deixa eu só abrir rapidinho aqui. Bom, Bazon e Sabino, para quem não conhece, são duas referências de SEO no mercado brasileiro. Deixa eu abrir a. Eu deveria estar com o link aberto aqui. Só um segundinho. Vou pegar aqui a live deles. Então, teve uma live do Felipe Bazon e. Vou botar aqui no vídeo só para vocês verem sobre a live. Eles conversaram sobre buscas nas LLMs, tá? É uma live um pouquinho longa, mais ou menos aí 1h30. Para quem não tiver 1h30 disponível para parar em frente ao computador, a televisão para assistir, eu recomendo que, se você fizer exercício físico, coloque para ouvir, porque assim tem muito conteúdo interessante, tá? E aí, dentro desse contexto de como aparecer nas LLMs, o Sabino trouxe vários insights bem interessantes sobre isso, tá? Um deles, ele explica 6 pontos. Ele fala do Query Fanout, né? Para quem não conhece, o Query Fanout é uma técnica utilizada pelas IAs de uma forma geral, não somente o AI Mode, o Perplexity, Gemini, o próprio ChatGPT. Todas as IAs, quando você faz uma pesquisa lá dentro, ela pega essa intenção, a sua intenção da sua pergunta, e ela desdobra ela quebra em várias subperguntas, e aí a ideia dela é tentar responder o máximo de dúvidas possíveis relacionadas àquele problema. Então, voltando ao que eu falei sobre a minha dúvida em relação ao desumidificador, foi exatamente o que o Gemini fez. Ele quebrou aquilo em várias situações que estão relacionadas ao problema de umidade na minha residência, e ele já me trouxe várias respostas. Então, o Query Fanout ele é exatamente isso, tá? E o Sabino ele trouxe alguns insights interessantes sobre isso, porque parece que existem 6 pontos principais que são usados no Query Fanout para poder responder às dúvidas dos usuários. E ele descreve esses 6 pontos, ele explica isso muito detalhadamente, tá? Então, assim, eu super recomendo para quem obviamente, Bazon, Sabino, são duas referências no nosso mercado. O fato deles serem referências por si só já vale a pena vocês assistirem, mas o conteúdo dessa live é muito rico. O Sabino trouxe várias informações interessantes. Eu falei do Query Fanout, mas ele fala sobre outras coisas. Ele fala, inclusive, sobre coisas do SEO raiz, digamos assim, que também são importantes para se fazer SEO para as IAs. Né? Então, eu super recomendo que vocês assistam essa live, porque vale muito a pena. Mas, como a gente sempre Isso fala, né, aí. tudo é teste, né? Então, o Sabino falou bastante coisa interessante também, mas façam os seus testes, realmente vejam o que dá certo, o que não dá para o negócio de vocês, isso que é importante, mas peguem sempre essas pílulas de conhecimento aí que estão disponíveis na web, que são muito importantes também. Creio que chegamos ao fim.
do Chegamos ao nosso programa fim. de Sempre é hoje. legal ver o que a comunidade brasileira está produzindo. Aproveitando para dizer que se você fez uma live, se você produziu algum conteúdo, manda para a gente para que a gente possa comentar, para que a gente possa divulgar aqui e também fortalecer a nossa comunidade. A gente sabe que a gente sempre fala muito sobre o que está acontecendo lá fora. Semana passada a gente comentou sobre pesquisa, agora a gente está comentando um pouquinho sobre essa live. Manda para a gente que a gente vai ter todo o prazer aqui em ler e entender o que vocês estão produzindo. E foi ótimo estar com vocês, Liz, Cadu, obrigada mais uma vez pela companhia, obrigada por você que está assistindo aí em algum momento. Mande sempre comentários, sugestões, que a gente está super aberta aqui a entender e a conversar sobre isso. Obrigada, Flávio, Cadu, obrigada aí todo mundo que assistiu. Até a próxima segunda-feira, 8 horas no Brasil e 11 horas da manhã aqui em Portugal.